Conectando. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conexão Segura. Eu sou o Francisco Camussa, da equipe de comunicação da E7 Brasil, e hoje eu estou aqui acompanhado do meu colega Guilherme Arruda, que também é do time de comunicação. Olá a todos! E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema muito importante e atual: o porquê de atacar perfis nas redes sociais de pessoas públicas e por que isso pode ser algo tão interessante para os cybercriminosos. Neste primeiro bloco, a gente vai apresentar alguns casos reais de ataques sofridos e como isso impacta na imagem, segurança e reputação. É isso mesmo, Guilherme. A era das redes sociais acabou transformando as pessoas públicas em verdadeiros ícones digitais. Com essa popularidade, no entanto, vieram também os riscos. O crescente número de seguidores e o contato mais direto aí com o público tornaram essas personalidades alvos valiosos para ataques cibernéticos. Exatamente, Francisco. Vamos começar trazendo alguns exemplos recentes de ataques que ocorreram aqui no Brasil. Para começar, eu queria lembrar a todos vocês que estão nos escutando, que em 2021, a influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, sofreu uma tentativa de golpe onde cybercriminosos tentaram invadir suas contas para vender produtos falsos. Já em 2023, Neymar teve seu perfil do Twitter invadido. Os cybercriminosos publicaram mensagens aleatórias que ficaram no ar por cerca de 18 minutos. A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann também foi vítima. Em 2023, cybercriminosos apagaram todos os posts do feed da rede social dela e ameaçaram vazar conversas e até mesmo imagens íntimas dela. Também não podemos esquecer o caso da primeira-dama, Janja, cujo perfil no X, o antigo Twitter, foi invadido com cybercriminosos publicando conteúdos ofensivos e impróprios. Bom, esses exemplos deixam aí bastante claro que ninguém está imune aos cyberataques. Não importa o quanto de seguidores você tem, o influenciador sempre vai ser um alvo interessante para os cybercriminosos. Exato, mas é importante ressaltar que esses ataques podem acontecer com pessoas de poucos seguidores, já que os golpes a perfis nas redes sociais estão se tornando cada vez mais comuns. Para saber mais sobre outros tipos de fraudes na internet, acesse nosso portal welivesecurity.com/pt. Agora, no segundo bloco, vamos entender o porquê esses ataques acontecem e como os cybercriminosos agem para comprometer as contas dessas personalidades. É isso mesmo, Guilherme. E para nos ajudar a compreender melhor esse assunto, estamos aqui, mais uma vez, com o nosso pesquisador de segurança da E7 Brasil, Daniel Barbosa. Daniel, seja bem-vindo ao Conexão Segura. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Daniel, a satisfação está do seu lado aqui hoje. Agora, por que esses personagens públicos se tornaram algo tão valioso para os cybercriminosos? Olha, basicamente é por eles serem famosos e eles têm uma capacidade de alcance muito grande. Permite que os cybercriminosos pratiquem algum tipo de extorsão, eles podem usar da credibilidade dessa pessoa famosa, praticar ataques por seguidores, por exemplo. É mais uma questão de alcance mesmo. Quanto mais pessoas o famoso tem, mais interessante ele pode se tornar para um cybercriminoso. E quais são os principais tipos de cyberataques que essas personalidades acabam enfrentando ou podem enfrentar aí no futuro? Vocês, no início, inclusive, deram exemplos muito bons que até resumem bem o que normalmente celebridades passam. Os ataques principais são o spear phishing, que são ataques de phishing mais direcionados, onde os cybercriminosos coletam mais informações para abordar a vítima já com um assunto que pode ser do interesse dela e que tem mais chances de ela seguir no ataque para que os cybercriminosos concluam o intento deles. A parte de sequestro de conta, como eu comentei, para, divulgar conteúdo falso, fazer falsas vendas, publicar informações maliciosas no próprio conteúdo e até fazer algum tipo de impersonificação, que é quando o cybercriminoso se torna pessoa, não necessariamente ele precisa ter acesso ao perfil dessa vítima famosa, ele pode apenas coletar informações, mas com acesso fica ainda mais efetivo para as vítimas. Então, esses são as principais vertentes aí, tem diversas outras, assim como para todas as pessoas, ataques de ransomware, de outros tipos de malware como Trojan, mas direcionado a essas pessoas mais públicas, eu acredito que esses sejam os principais. Daniel, o que torna também os influenciadores pessoas mais vulneráveis? Quais erros de segurança essas pessoas acabam cometendo que facilita? Normalmente são os erros que muitas pessoas cometem, Não há nada
específico por eles serem pessoas famosas, com o diferencial de que eles têm mais destaque do que pessoas com um menor alcance, digamos assim. Então, das possibilidades que nós podemos citar aqui, eu acredito que senhas fracas sejam um fator decisivo para auxiliar os cybercriminosos a conseguir comprometer o ambiente digital dessa vítima, né? Ou fraca ou de fácil adivinhação. Também são coisas distintas, mas vão pelo mesmo caminho. Falta de atenção quando recebe algum tipo de abordagem, seja para preencher um cadastro, seja para acessar algum tipo de conteúdo na internet e eventualmente acabar baixando alguma coisa. E definitivamente não ter um duplo fator de autenticação, que é aquela necessidade de uma etapa adicional quando você preenche lá o seu usuário e senha para acessar a sua conta, por exemplo, de uma rede social. Ele vai pedir que você insira também um token que chega no seu celular ou em algum aplicativo específico para isso. Esses são os erros clássicos que nós temos aí em segurança de acesso à conta. Daniel, também a gente viu, né, referente aos ataques, que boa parte desses ataques aconteceram a contas no Twitter e ele acontece com bastante frequência. Existe algo que facilita? É uma preferência dos cybercriminosos quando se envolve a reputação da pessoa famosa? Não acredito que exista uma facilitação por ser o Twitter, e sim uma motivação. Por ser uma plataforma de amplo alcance, por poder vincular diversos tipos de mídia, o Twitter acaba sendo interessante para que os criminosos sequestrem essa conta e acabem divulgando tudo aquilo que eles precisam de uma forma muito rápida e com alcance muito significativo. Então, o Twitter, né, todas as empresas que fornecem essas redes sociais para que nós acessemos, elas se preocupam sim com segurança, elas adotam medidas de proteção e permitem que os usuários adotem medidas adicionais, como eu citei, o duplo fator de autenticação, para proteger ainda mais suas contas, mas não que isso seja um facilitador para o cybercriminoso, sim, eu vejo como um motivador. Bom, gente, agora vamos para o nosso terceiro bloco. Nesse bloco, a gente queria destacar quais são as dicas práticas para proteger as contas nas redes sociais, né? Especialmente para quem usa essas plataformas de forma mais profissional. Daniel, se o influenciador tiver sua conta invadida, quais são as primeiras ações recomendadas para mitigar os danos? Existem algumas formas eficazes de recuperar contas invadidas? A primeira ação tomada deve ser invariavelmente entrar em contato com o suporte da plataforma que teve a conta sequestrada. Eles normalmente têm passos bastante eficientes, né, vão se refinando ao longo do tempo, para que o legítimo proprietário da conta volte a ter acesso a ela, mesmo que eventualmente algum dado tenha sido alterado, ou que os criminosos tenham tentado apagar alguma coisa. As próprias soluções, né, as próprias empresas têm a capacidade de auxiliar nesse processo e seguir os passos também de segurança sugeridos por essa plataforma, sempre visando aumentar a segurança, é claro. Você, mesmo após a recuperação, que invariavelmente tem tido uma taxa de recuperação bem alta, isso por uma experiência pessoal que eu tenho, né? Não tenho dados aqui para trazer, mas pessoalmente eu já vi muitas pessoas conseguindo recuperar com sucesso e sempre aumentando, trocando as senhas depois que isso acontece, habilitando o duplo fator de autenticação. É uma necessidade sempre seguir por aí, e se caso tem algum tipo de problema mais grave, como por exemplo veiculação de informação inadequada, é interessante também fazer um boletim de ocorrência. Então, só para entender, Daniel, existem dicas mais simples aí para tentar redefinir a senha, tentar recuperar o controle da conta, né? A própria forma de acesso, independentemente da plataforma, tem possibilidades de recuperação de senha. Dependendo da forma como o criminoso conseguiu acesso à conta, se você pede uma recuperação de senha por aquele formuláriozinho simples mesmo de esqueci minha senha, chega uma possibilidade de redefinição no seu e-mail e você pode seguir por lá. O criminoso eventualmente vai acabar não conseguindo mais ter acesso porque você redefiniu aquela possibilidade de entrada. Essa é a forma mais rápida, invariavelmente, porém nem sempre dá certo. Muitos influenciadores recebem propostas, né, de parcerias que parecem, no primeiro momento, legítimas, mas que podem ser tentativas de fraude. Quais são os sinais de alerta para identificar esses golpes, especialmente nos casos envolvendo patrocínios? Olha, Fran, dos golpes que eu tive a oportunidade de
entender como funcionam, todos eles têm uma mesma base, né? É oferecido algum tipo de benefício para esse influenciador e costuma ser um benefício bastante atraente, só que sempre há um pormenor que é necessário um passo desse influenciador para que esse benefício seja, digamos assim, creditado. Então, por exemplo, nós vamos enviar uma série dos nossos produtos para você que totalizam X mil reais, porém o frete é por sua conta. Aí você paga esse frete, ou você precisa fazer um cadastro numa plataforma, pagar uma assinatura para ter acesso a essas informações e passar a divulgar. É sempre um contraponto em que o influenciador tem que fornecer algum tipo de recurso financeiro ou algum tipo de informação valiosa para que o suposto benefício seja enviado a ele. Normalmente é sempre assim. Então, se houver algum tipo de proposta de nós enviamos para você, mas você tem que pagar alguma taxa, pagar alguma coisa, costuma ir por aí o caminho do golpe. Então, essa é a principal dica que eu tenho baseado em tudo que eu já vi. Perfeito. E olhando para o futuro, que medidas preventivas as pessoas públicas podem adotar para se proteger nas plataformas e evitar novos ataques? Acho que essa dica também não vai só para as pessoas públicas, mas a todos nós, né, que temos redes e somos usuários de redes sociais. Sim, com certeza. É uma dica válida para todos, né? A diferença de uma pessoa pública é a quantidade de exposição que ela vai ter e o alcance das informações, e essa é exatamente a primeira dica. Muito cuidado com o tipo de informação que se expõe em redes sociais. Às vezes escapa um dado de cadastro, como por exemplo um endereço, às vezes escapa um documento porque tirou foto de um momento em que se estava com crachá, e cybercriminosos invariavelmente vão buscar essas minúcias, vão buscar esses detalhes para conseguir comprometer as vítimas. Esse é o trabalho deles literalmente. Então é necessário sim ter muito cuidado com qualquer coisa que se poste em qualquer parte de uma rede social. E focando também sempre em cautela nas formas de acesso. Cuidado se você for, descarregou meu celular, vou acessar por um computador que tem no hotel que eu estou hospedado, ou num computador de alguma outra pessoa, não desconfiando dessa pessoa, mas esse computador pode estar comprometido com alguma ameaça que você não sabe. Então, essa ameaça pode coletar essas informações e um cybercriminoso pode vir a ter acesso à sua conta sem que você se dê conta disso. Daniel, muito obrigado por compartilhar essas informações valiosas. Fran, obrigado, Guilherme, a todos que nos ouvem. Fiquem sempre atentos e cuidado com tudo aquilo que se publica em redes sociais. Até mais, pessoal. Obrigado, Daniel. Vamos ficando por aqui. A todos que nos acompanham, obrigado pela audiência. A segurança digital é um tema que todos devemos levar a sério, especialmente quem vive de imagem nas suas redes sociais. E além do nosso podcast aqui que vocês estão ouvindo, acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos como @E7BR no Instagram, E7 no Facebook e E7 Brasil no LinkedIn. Até o próximo episódio do Conexão Segura, Progresso Protegido.